Então, vamos passar a palavra à segunda vice-presidente do Parlamentar da Anitta para apresentar esta conferência. A vossa especial atenção. Caros jornalistas, muito boa tarde. Povo angolano, mais uma vez Angola acaba de aprovar uma lei eleitoral apenas com os votos de um só grupo parlamentar. Mais uma vez os angolanos não irão às eleições com uma lei segura que garante a lisura, a transparência e a verdade eleitoral. Isto é particularmente grave no momento de grave crise económica e social, em que as políticas do governo falharam, as promessas do governo não foram cumpridas e o povo está revoltado porque quer mudar o governo pelo voto consciente e útil, mas o regime insiste em manipular as regras do jogo democrático para não devolver o poder ao povo. O que está em causa na aprovação de leis eleitorais que não garantem a lisura e a verdade eleitoral é o respeito pela soberania do povo. Estamos aqui, em conjunto, para fazer um apelo patriótico ao Senhor Presidente da República. Fazemos este apelo em nome da democracia, da transparência e da credibilidade de Angola. Em nome de todos os patriotas que anseiam uma transição democrática, pacífica e ordeira do poder. Apelamos ao Senhor Presidente da República para não promulgar essa lei, tal como se apresenta, porque ela não incorpora ainda as garantias da transparência, da lisura e da verdade eleitoral que o Senhor Presidente solicitou. E o fê-lo em nome do povo. Ela não garante uma transição pacífica e democrática do poder político entre os concorrentes. É uma lei que fomenta a desconfiança e ameaça a estabilidade política. Em 46 anos de história como nação independente, Angola ainda não mudou o partido que governa. Não por vontade do povo, mas por manipulação dessa vontade nas urnas, nos computadores e na CNE. Na prática, é a Casa de Segurança do Presidente da República que controla a eleição, porque é ela que controla a CNE. E isso acontece, todos sabemos, porque se aproveitam das brechas da lei. Hoje, todos os indicadores revelam que o povo quer utilizar o seu voto para mandar descansar o partido do governo. O mesmo partido que costuma ordenar a CNE para anunciar e publicar resultados falsos que ela não computou. As perguntas que se colocam são: vai o partido do governo desta vez respeitar a vontade do povo? Vai o partido do governo entregar o poder ao povo e facilitar uma transição pacífica e civilizada de um partido para o outro na Cidade Alta? Vamos preparar legislação própria para facilitar esta transição. Porém, uma peça fundamental dessa legislação acaba de ser rejeitada pelo partido do governo. É a lei eleitoral. Angolanas e angolanos, depois da primeira rejeição, o Presidente da República exerceu o seu poder de veto político e solicitou à Assembleia Nacional uma nova apreciação da lei. Realçou na sua carta haver vontade política do Estado angolano para garantir a transparência, maior igualdade entre os concorrentes, a lisura e a verdade eleitoral. Ao invés de garantir o controlo da verdade eleitoral, a Assembleia Nacional vem facilitar o desvio dos boletins de voto. Ao invés de garantir a igualdade dos concorrentes, a lei ora aprovada trata um partido de modo privilegiado, como se fosse o Estado. Este partido-Estado
acaba de contrariar a vontade expressa pelo Presidente da República. Quer continuar a controlar a CNE, quer eliminar os controlos existentes na lei atual para que possa ditar resultados falsos à CNE, sem mais ser acusado de violar a lei. Ou seja, quer defraudar os angolanos. Por isso mesmo, apenas um partido, de um só grupo parlamentar de entre os 3 existentes e 2 representações parlamentares, aprovou a lei eleitoral. Estamos aqui, portanto, para denunciar esta situação e solicitar ao Presidente da República para não promulgar esta lei. A Assembleia Nacional não aproveitou a oportunidade aberta pelo veto político do Presidente da República para produzir uma lei eleitoral que, em termos de garantias da lisura, da verdade e da transparência eleitoral, seja melhor do que a lei atual. Por não ter feito isso, não exprimiu a vontade atual do povo angolano. Nem a Constituição, no seu artigo 124, nem o Regimento da Assembleia Nacional, no seu artigo 228, impedem a Assembleia Nacional de aproveitar a porta aberta pela Carta do Sr. Presidente da República e os fundamentos nela aduzidos para reapreciar tudo o que na lei concorra para maior igualdade entre os concorrentes, sã concorrência, transparência, lisura e verdade eleitoral. Não se trata de rever toda a lei, mas de rever algumas normas que colocam em causa a lisura, a transparência, a integridade e a verdade eleitorais. E não apenas um único artigo, o artigo 68 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, como defendeu o grupo parlamentar do MPLA. O realce que o senhor Presidente faz sobre a corrupção eleitoral e o seu impacto na moralização da sociedade não significa, nem pode significar, que o nosso órgão de soberania deva limitar a reapreciação da lei ao conteúdo desse artigo. No contexto angolano, os elementos que constituem os alicerces da garantia da igualdade entre os concorrentes, da transparência, lisura e da verdade eleitoral são apenas 4. Primeiro, controle biométrico do eleitor e a baixa automática desses nos cadernos eleitorais digitais em tempo real. Segundo, o apuramento parcelar agregado da vontade dos eleitores como elemento de controlo ajusante da contagem primária feita nas mesas de voto. Terceiro, os procedimentos e os prazos para o credenciamento dos delegados de lista. Quarto, a composição e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. O apuramento municipal dos resultados obtidos e apurados nas mesas de voto é particularmente importante para Angola, país onde quem controla o transporte, o armazenamento e a custódia das cédulas dos votos importados é a Casa de Segurança do Presidente da República. E quem é a Casa de Segurança do Presidente da República? É aquela entidade já famosa pelos escândalos de desvios e fraude pública na chamada Operação Caranguejo. Se quisermos de facto combater a corrupção e garantir a lisura e a verdade eleitoral, faz sentido atribuir tarefas eleitorais a uma entidade fraudulenta que encobre atos de peculato, fraude e associação criminosa? Então, a verdade eleitoral vai ser garantida por criminosos? Podem não ser todos, naturalmente, mas toda a entidade está minada. A fé pública na Casa de Segurança do Presidente da República está minada. Quem rouba dinheiro, rouba também boletins de voto. Mas o que é que está envolvido no apuramento municipal? Fazer o apuramento dos resultados nos municípios implica proceder à devida reconciliação entre os boletins de voto encomendados, os boletins recebidos, os boletins distribuídos, os boletins utilizados, os boletins inutilizados e os boletins não utilizados, município por município. Implica rever as atas elaboradas pelas mesas de voto para confirmar a sua correção e integridade,
resolver reclamações pendentes e corrigir eventuais erros e omissões, com transparência e lisura. Implica registar todas estas operações em ata, assinadas por todos os intervenientes. É nisto que consiste o apuramento municipal ou provincial, enquanto instrumento de garantia da lisura, da transparência e da verdade eleitoral, num país politicamente atípico como Angola, onde um partido-Estado pretende concorrer em sã concorrência. A questão dos delegados de lista também é fundamental para garantir a lisura e verdade eleitoral. Garante mais a lisura do que fazer inaugurações em campanha eleitoral. Quem inaugura está longe dos eleitores, não lida com os boletins de voto, não observa a eleição, não elabora nem assina a ata eleitoral, não assiste à contagem dos votos, nem na mesa, nem no município. Não se compara o impacto dos delegados de lista na lisura e na verdade eleitoral às inaugurações durante a campanha eleitoral. Se o senhor Presidente da República estiver mesmo interessado em aumentar as garantias da lisura e da verdade eleitoral, então deve aceitar o nosso repto, lançado aqui desta sala, em nome e em representação da pluralidade dos angolanos. Senhor Presidente da República, devolva novamente a lei ao Parlamento. O objetivo bem fundamentado da primeira devolução foi bem entendido por 4 grupos e representações parlamentares. Apenas um grupo parlamentar parece não ter entendido bem o seu alcance, Senhor Presidente. Assim, no interesse público, Senhor Presidente, solicitamos que comunique ao Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do MPLA que as garantias para maior igualdade entre os concorrentes, maior transparência, lisura e verdade eleitoral não se limitam às desigualdades na campanha eleitoral. Há garantias mais importantes, que incluem necessariamente o controle biométrico dos eleitores, o apuramento municipal dos resultados eleitorais, os procedimentos e os prazos para o credenciamento dos delegados de lista e a paridade dos partidos concorrentes na composição da Comissão Nacional Eleitoral, como garantia da imparcialidade e independência. Angolanas e angolanos, ter apenas 30 dias como prazo para credenciar mais de 400 mil delegados de lista, que a CNE nunca conseguiu credenciar com eficiência e eficácia, não contribui para garantir a transparência e a lisura do processo. Continuamos a defender que sejam os partidos a credenciar os seus representantes nas mesas de voto, tal como é prática em muitos países, como Portugal, Cabo Verde, África do Sul, Brasil, em quase todo o lado. Quanto à CNE, temos de repetir: a organização da eleição não pode ser vista no quadro governo-oposição, porque ela precede esse quadro. Todos os partidos são iguais, devem ser tratados como concorrentes iguais. Na perspectiva da composição e funcionamento da CNE, não pode haver maioria nem minorias parlamentares enquanto se organiza a eleição. A Comissão Nacional Eleitoral administra o processo de concretização da alternância política entre governo e oposição. O governo torna-se oposição e a oposição torna-se governo. Por isso, nas condições concretas de Angola, o órgão do Estado que administra este processo não pode ser dominado ou controlado nem pelo governo, nem pela oposição, sob pena do governo nunca deixar de ser governo e a oposição nunca deixar de ser oposição. Nesta base, repetimos, a composição da CNE não se pode basear nos resultados eleitorais nem na composição da Assembleia Nacional. A lisura, a transparência e a verdade eleitoral ficam melhor garantidas com a paridade dos partidos na composição da CNE. Povo angolano, apelamos a todos os angolanos para prosseguirem a luta democrática pela defesa dos seus direitos e liberdades democráticas. Todos devem atualizar o seu registro eleitoral para não dar desculpas aos inimigos da lisura e da verdade eleitoral. Devem denunciar às autoridades competentes
todos os vestígios de violação da lei e da verdade eleitoral. A soberania reside no voto livre e igual, na transparência do apuramento e no seu controle. Este voto só pode ser garantido por uma lei eleitoral que não permita que a vontade do soberano expressa no voto seja manipulada na transcrição das atas, no seu transporte, na transmissão eletrónica dos resultados ou no lançamento dos computadores de resultados falsos. E só podemos controlar estes fenómenos com o apuramento municipal e provincial dos resultados. Muito obrigada. Foi esta a declaração que os grupos e representações parlamentares pretendiam fazer. Estamos abertos a quaisquer questões dos senhores jornalistas. Essa dação de conta, o que é que foi discutido? O que é que foi discutido no Parlamento? Parte dessa situação toda que apresentaram. Por que que não chegaram a nenhum consenso? Ora bem, os jornalistas devem ter dado conta de que a discussão na especialidade foi feita no dia 16, um dia antes da sessão plenária. Portanto, foi nesta reunião da comissão de especialidade, no caso, a primeira comissão e a quarta comissão. Hã? É melhor responder a... Devo dizer que, como os seus jornalistas saberão, a discussão na especialidade da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais em segunda deliberação foi feita no dia 16 de novembro, portanto, um dia antes da sessão plenária que aprovou em definitivo a Lei Orgânica pela Assembleia Nacional, e basicamente o que nos foi apresentado nessa discussão na especialidade foi uma reformulação do número 2 do artigo 68 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, que incluía basicamente a proibição de inaugurações por parte dos candidatos e a proibição das doações, ofertas, por parte dos candidatos e das candidaturas durante o período da campanha. Ora, como sabem, o período da campanha são 30 dias, e significa dizer que nos 30 dias de campanha, nenhum candidato e nenhuma candidatura podem efetivamente, no caso dos candidatos, fazer inaugurações de obras públicas ou privadas, e no caso dos candidatos e das candidaturas não podem oferecer bens que não são os bens normais de qualquer propaganda eleitoral. Não houve consenso, exatamente porque o Presidente da República, na sua carta, e vocês jornalistas têm acesso à carta do Presidente da República, o Presidente da República fala de algumas normas que podem pôr em causa a sã concorrência, podem pôr em causa a lisura,
podem pôr em causa a transparência e a verdade eleitorais. E, portanto, o que aconteceu foi que apenas uma norma foi alterada da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. E, em nosso entender, essa alteração não tem efeito algum sobre as questões de lisura, integridade e verdade eleitoral. Foi exatamente por causa disso que não houve consenso e o nosso voto contra. A vossa intenção de promulgar a lei, o que vocês pretendem fazer? Nos termos da Constituição, o Presidente da República, nos 30 dias posteriores à recepção do diploma, pode promulgar ou pode voltar a pedir uma reapreciação. Nós entendemos que, se o Presidente da República promulgar o diploma e sentir-se confortável simplesmente com a alteração do artigo 68, ele vai dar a clara intenção, não diria intenção, mas a clara manifestação de que está confortável com aquilo que o seu partido político fez no Parlamento. Portanto, deve ser a orientação dele enquanto líder do partido MPLA. Isto é uma boa questão para perguntar aqui a alguns dos líderes. Vão às eleições, e caso o presidente não aceita o vosso pedido, vão às eleições com essa lei que estão a protestar? O processo vai continuar. As eleições não têm lugar amanhã. O protesto vai continuar, caso o presidente persista. As eleições não têm lugar amanhã, há um percurso ainda a fazer. É evidente que continuaremos a denunciar este ato publicamente, quer a nível interno, quer a nível internacional. E, naturalmente, que se o presidente persistir em promulgar esta lei, vai ficar mal na fotografia, porque se hoje o MPLA procura criar uma imagem para o seu presidente, uma imagem positiva e de alguma equidistância, vai ficar claro que, afinal, ele é árbitro, é jogador, é o dono da bola e, inclusivamente, nos últimos tempos, tem procurado escolher os seus adversários. E é isto que nós temos que evitar, porque isto em nada beneficia nem a paz entre os angolanos, nem a imagem do governo perante Angola e muito menos Angola perante o mundo. Por isso, obrigado. O silêncio indica que não há mais perguntas. Não há mais perguntas. Nós vamos dar por encerrada esta conferência de imprensa. Agradecer a vossa presença e contar connosco em próximas ocasiões. Boa tarde a todos. Estranho.